esse meu jeitinho aqui, né? Com essa forma, às vezes, de levar a palavra toda peculiar que Deus tem me dado. É uma alegria muito grande, é uma segurança muito grande, e uma gratidão muito grande no coração, poder dizer que há mais de 20 anos eu estou aqui, com o sim e com o amém, claro, o primeiro de Deus, porque senão ele seria o primeiro a ouvir isso. E se estende à vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, que é uma bênção, um pai na fé, uma referência de Deus em todas as áreas para a minha vida, a nossa bispa primaz e toda a família apostólica. A minha gratidão, assim, muito especial no coração, por essa confiança e por abrirem o altar, não é, com o meu chamado, mesmo com essa forma, assim, tão peculiar, para ministrar um momento tão importante de capacitação e crescimento espiritual, terça-feira após terça. Amém? Bom, dada essa palavra de saudação e a minha gratidão, também sempre, mais uma vez, pela sua vida, claro, você que já tem feito das suas terças-feiras a sua manhã de escola de capacitação e crescimento espiritual. Sem mais delongas, eu quero entrar com você aqui na página, hoje a partir da página 31 do livro, onde o apóstolo Miguel Ângelo, ele fala, logo no segundo parágrafo, ele diz: a palavra tem um guardião, e é isso também que a faz tão diferente de todas as palavras humanas, né, que destaca dentre as palavras humanas, e que eu aqui ainda numa interpretação extensiva, digo que a faz infalível, que a faz credível, que a faz imutável, com a própria imutabilidade do Deus vivo. Que o apóstolo continua dizendo, ele diz, a palavra de Deus é tão poderosa, que tem o aval do próprio Deus. Ele vela para que sua palavra se cumpra. E ele usa Jeremias capítulo 11, 1, versículo 12, quando o Senhor disse, vistes bem, quando Jeremias tinha aquela visão, né, ele disse, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, nós encerramos a nossa, quase que eu falo reciclagem ministerial, que eu fico dividido entre a reciclagem na sexta e o culto na terça aqui, mas nós falamos na nossa aula da semana passada, exatamente encerramos falando sobre essa ligação com a palavra, esse apoio da palavra, essa base que nós teríamos que ter na palavra para nos dar forças, e nós usamos, né, as ranzinhas que caíram num copo de leite, era aquele leite, né, não esse leite aguado que se vende por aí hoje, mas aquele leite do nosso tempo, que se batesse rapidinho ele ficava pasteurizado, virava manteiga, queijo, essas coisas todas, né? E as ranzinhas ali caíram, começaram a se debater, e acontece que uma que era do deixa a vida me levar, acabou desistindo e morreu ali afogada no leite. A outra que estava embasada, ela sabia do seu chamado, ela sabia que tinha um Deus vivo, ela sabia que poderia vencer aquilo ali de alguma forma, ela não desistiu. E nós falamos muito sobre os sonhos, nós falamos sobre a importância, né, de estarmos ligados a aprender sempre. Eu comecei praticamente, eu estou aqui com a síntese do nosso querido capitão Cláudio, obrigado mais uma vez, capitão. E eu comecei praticamente mostrando, dizendo, ninguém sabe tanto que não tenha o que aprender, ninguém é tão leigo que não tenha o que ensinar. Pare para aprender, foram frases que nós dissemos, aprenda a todo momento é momento de aprender. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar ligados, conectados. Eu gosto porque geralmente pessoas que estão aqui nas terças-feiras, são pessoas que eu vejo, eu estou sempre, mesmo quando não estou aqui, você sabe que geralmente durante os cultos eu estou nos bastidores da igreja, fazendo algum trabalho, mas eu estou sempre antenado e vendo pelo telão e acesso, fico às vezes com o meu celular na mão, acompanhando o culto também, às vezes andando pelos corredores da igreja, mas com o celular ligado, e ali eu vejo, me dá uma alegria no coração tremenda, porque eu vejo as pessoas que, mesmo que não estão presencialmente, você online, vejo que estão ligadas também em todos os cultos. Isso é uma alegria,
é uma honra, porque você entendeu que quanto mais você puder estar conectado a este ministério, a este altar, a esta palavra, mais você vai aprender, mais você vai crescer. E essa ranzinha que aprendeu tudo, sabia tudo, ela falou, eu não vou parar de bater, enquanto eu tiver forças, eu não vou parar de bater. E ela foi batendo as patinhas, e o que aconteceu? O leite ficou mais rígido um pouco, né? E pegou a sustância, e ela deu um grande salto. Sabe, por mais que alguma situação, amado, acredite, que esteja querendo frustrar os teus sonhos, alinhados à palavra de Deus, não desista. Se for uma grande pedra que colocaram na tua frente, escale essa pedra, porque você vai ficar mais alto. Se colocaram várias pedras à sua frente, para você escorregar, pare um pouquinho, pegue essas pedras e comece a jogá-las, porque tem árvores frutíferas que Deus vai colocar à tua frente aí para dar frutos, sabe? Isso é você reagir com a palavra. Se jogar a pedra, é reagir, respondendo às ameaças, respondendo às afrontas, tudo com a palavra, alinhado à palavra, porque a palavra tem uma garantia própria de Deus. Então, nós avançamos dizendo, você vai conseguir a cada dia ser uma versão melhor de si mesmo. O nosso chamado é esse, nós temos que ser uma versão melhor de nós mesmos. Então, nós falamos da importância desses sonhos, né, com algumas frases, que não são frases de motivações, mas frases que você deve anotar, que você deve introjetar, que você deve gravar na tua vida, no teu coração, na tua mente. São frases que têm apoio bíblico, então não são frases de motivação, são frases que têm poder emocional. Eu disse, faça o seu sonho durar mais que a noite, lembra? Usamos aquela palavra, e mostramos como que eu posso fazer um sonho durar mais que uma noite. É um pensamento que tem uma fundamentação na palavra. O sonho vai durar mais que a noite, se o que você sonhou realmente, primeiro, tem bases, não é aquele sonho, como eu falava logo no início, né, de barriga cheia, aquele sonho da pessoa que vai dormir com a cabeça cheia de coisas, e sonha coisas mirabolantes. Você não imagina o que pessoas andam sonhando aí pela igreja. Está amarrado, está repreendido, com tanta palavra boa que jorra do altar. Tem gente que consegue sonhar com caveira rachada, meu Deus. Mas nem digo, senão alguém pode fazer conta e acabar descobrindo quem é. Eu não vou dar ibope para esse tipo de gente. Mas o que nós precisamos entender aqui é que se você tem sonhos com Deus, quando você dorme, literalmente falando, você precisa saber de uma coisa: quanto mais sonhos Deus te der, mais rápido você vai ter que acordar. Porque se a pessoa fica dormindo, ela não coloca o sonho em prática. Então foi uma passada que nós temos já 2 ou 3 aulas falado sobre isso, a importância de você acordar. Usamos o Salmo 127. Olha que eu estou trazendo isso de novo, tal é a importância da gente introjetar isso, irmãos. Lembre-se, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Nós temos que ser os verdadeiros influencers, seja da nossa família, seja do mundo espiritual aí fora, seja das igrejas e até mesmo aqui na nossa igreja, amém? Você que está culto a culto, você ainda está numa escola de capacitação, meu Deus, isso é muito importante. Então o Salmo 127, 2, quando ele fala numa segunda vertente aos seus amados ele o dá enquanto dorme, é que quando você acordar deste sono, que é importante você ter, né, o sono do descanso aqui nosso, você precisa dormir para o mundo e acordar para Deus. Então você vai estar acordado para Deus, você vai estar em acordo com Deus. Foi nessa vertente que eu falei. Aí eu coloquei: sonhem mais acordados do que dormindo, lembra? Sonhem mais acordados do que dormindo, deseje, planeje coisas. Eu falei, a necessidade é a mãe da invenção, reinvente-se, é na crise que se cria. E aí hoje, esse é o grande link para a nossa aula de hoje, que eu novamente repito, né? Eu não estou aqui para gerar apenas motivação, eu estou trazendo para você tudo que nós trazemos aqui
culto após culto, claro, mas deixa eu gavar o toco, né? Especialmente estou falando da escola de capacitação, eu trago aqui para você, não eu, mas a graça de Deus comigo, apoiado tudo na palavra. Às vezes você vê que eu fico um tempo sem ler a Bíblia, literalmente, ou mostrar um texto no telão, mas tudo que eu vou dizendo está apoiado em textos bíblicos, e eu cito textos bíblicos. Quanto mais você tiver caneta e papel na mão, melhor, porque você vai anotando, né? Então, eu não estou aqui para gerar motivação simplesmente. Não são palavras de efeito, são palavras de poder. São palavras de poder, porque a nossa segurança para tudo isso estará sempre em quê? Na palavra, no próprio Deus, naquele que disse, eu velo, como disse Jeremias, para que a minha palavra se cumpra. Então, a palavra, diga a palavra, é a base da minha fé. A palavra é a base da tua fé. Romanos 10, 17 diz isso. Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir a pregação. A palavra, a pregação, de quem? De Cristo. Então, uma palavra ajustada na verdade de Cristo, ela traz uma força à tua fé, ela traz o alimento da fé, ela traz uma condição espiritual tão grande, que você passa a ter a tua vida, a tua existência humana, mesmo a existência humana, com todas as fragilidades, com todas as dificuldades, que nós vamos entender que esse mundo vai ser assim mesmo. São aflições, dia após dia, vencendo, vence uma situação aqui, levanta outra, vence, e só quem vai vencendo, vai vivendo. E quando as nossas bases, então, estão ancoradas, estão fundamentadas, elas também estão hasteadas na fé. O que é isso? Bases, fundamentos. Fundamentos, cavou, lançou as bases. Você está bem fincado. E quando você levantar a sua mão, aprenda isso, fazer uma ilustração que aí a pessoa nunca mais esquece. Nunca levante a mão além do que você possa alcançar com as suas bases. Não tire os pés da base, meu irmão. Tem muita gente aí navegando, tem muita gente sonhando. Muita gente sonhando muito alto. A base tem que estar na palavra, porque se a base estiver na palavra, você vai levantar a tua mão o máximo que você puder, e ela vai estar hasteada. O que é hastear? É um apoio em hastes, é uma ancoragem aérea. Nada te tira, meu irmão. Você está com o pé fincado e seguro aqui, ó, vem o vento bate, vai para lá, vai para cá, mas você não perde o eixo, você não sai do eixo, você não fica desorganizado, você não fica descontrolado, você não fica mais agitado de um lado para o outro, como esse mundo faz com as pessoas. Isto é, estar seguro, tranquilo e sem temor do mal. O sábio diz isso na palavra. Isto é, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está na palavra. Então, se você não crescer, você nunca vai amadurecer. Se você não amadurecer, nunca terá condições de fazer ninguém crescer à tua volta. Coloque uma outra dica muito importante. Nós temos um chamado nesta terra. Pedro, ele diz, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Então, nosso chamado nesta terra é esse, irmãos. O resto, Jesus chama em Mateus das demais coisas, Mateus 6, 31 ou 33, quando ele fala das nossas ansiedades, ele diz, as demais coisas, quando você buscar o reino de Deus, elas serão acrescentadas. Então, você tem esse chamado, você vai buscar isso, você vai viver isso na sua vida, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai ser alguém lastreado com essas bases que eu falei, e você vai ser bênção para todos os demais. Todos, eu falei todos, hein? Olha que coisa interessante, porque até os ímpios muitas vezes vão acabar sendo beneficiado de alguma forma, sabe por quê? Porque você é generoso. Lembra que eu falei, já tenho falado aqui em alguns cultos, o que eu faço às vezes, por exemplo, ainda estou andando de Uber, hein? Vai que Deus toca no coração de alguém, né?
quer me dar um carro de presente, eu aceito. Deus é que sabe, isso é só para aproveitar para pedir, não é verdade? Mas o que eu quero dizer mesmo para você nesse momento é que quando você está apoiado, sabe, quando você sabe do teu chamado, você já não começa a não se importar tanto quem está à sua frente. Se é uma pessoa que precisa e você tem para dar, você dá. É claro que se você tiver, desculpe, bispo, isso é acepção, a Bíblia que me manda fazer isso, mas se eu tiver duas pessoas para abençoar na minha frente, e eu tiver certeza que uma delas está alinhada com a minha fé, eu vou priorizar, isso é uma obrigação minha. E, bispo, onde está isso? Gálatas 6, versículos 9 e 10, não vou ler agora, nem vou explicar, depois você lê em casa, e se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não adianta ficar dando dislike aí não, a você que tem assistido às nossas escolas de capacitação, tem alguma pessoa, e é umazinha, mas eu sei que tem alguém malicioso para ficar dando dislike. Então, olha, você está aí, dê a sua curtida, dê um like aí, clique naquele dedinho, vamos fazer valer a graça de Deus, vamos dizer, eu estou com o bispo Daniel, eu estou com o apóstolo Miguel Ângelo, eu estou com os pregadores da graça de Deus, porque, não que nós estejamos procurando isso, mas é importante. E aí que eu te digo, Gálatas 6, 9 e 10, eu não vou ler, nem vou falar agora, está na minha mente, no meu coração, é para você ver em casa. Não adianta dar dislike sem olhar o texto, não. O texto diz nitidamente que eu tenho que priorizar os da família da fé. Estou andando de Uber, como eu falava, ainda estou andando de Uber, eu tenho que ser bom nesta terra, eu tenho que reproduzir Cristo nesta terra, ok, eu não consigo mais, sinceramente. Quando eu entro no meu aplicativo, que eu vejo que às vezes uma pessoa sai lá do Jacarepaguá para me pegar aqui na igreja, para me levar no Valqueire, eu fico com compaixão. Se fosse antigamente, irmãos, acreditem, eu nunca pensaria assim, mas gera um sentimento de compaixão. Isso não me interessa se é ímpio ou se não é. Eu digo, eu não vou dar apenas 10 ou 12 reais para essa pessoa, geralmente eu dou 20 reais, porque de alguma forma eu falo, meu Deus, vai ficar no prejuízo, então eu penso nisso, eu fico preocupado, não era para me preocupar com isso, pelas leis do mundo, pela forma que eu vim crescendo, né, na tradição religiosa, eu nunca pensava assim, irmãos, eu digo para vocês, isso é a graça de Deus, isso é a versão que eu sou hoje, que é melhor que a de ontem. Quando eu entro então no carro, que aí eu vejo que está lá um louvor, ou a pessoa diz, um dia desse que alguém até me conhecia, falou assim, você prega lá na igreja. Tinha levado o nosso tradutor, que faz a tradução do inglês, um culto antes, depois no segundo culto me pegou, não te conheço, você não é o Daniel Anacleto? Eu falei, meu Deus, que o irmão tinha falado dos cultos e tal, e ele viu lá, Daniel, você deve ser o Daniel Anacleto. Então, aquilo ali me deu ainda mais, eu falei, agora você semear mais ainda, você está entendendo? Mas é um desejo de ser bênção, é um desejo de sabe, fazer uma diferença, irmão. Quando você observa que alguém ficou com o olhinho brilhando, que ficou feliz, que você conseguiu fazer o dia daquela pessoa melhor. Ontem conversava com o nosso irmão Antônio, que é fisioterapeuta, ele faz um trabalho aqui maravilhoso, né? A Olindina, a Célia, o pessoal que dessa área conhece bem, um trabalho de voluntário aqui maravilhoso, às segundas-feiras, sabe? Voluntário, uma pessoa que trabalha na prefeitura e tem vários plantões, corre de um lado para o outro, mas separou um tempo. Pense nisso, separe um tempo para você doar a Deus, ofereça-se, tem muitos ministérios aí, muitos lugares na igreja precisando de voluntários. Você que está aí nas outras cidades, na sua igreja local, faça alguma coisa, faça algo mais. Obrigado, Heraldo, pelo seu carinho. Hoje de manhã pude postar um vídeo lindo, um pedacinho de um louvor que você gravou, então, muito bom. Quer dizer, um sim a mais, eu nunca pedi. Deus sentiu no coração, está aí, comprou, fez um investimento, filma, que lindo. Pense sempre em alguma coisa de você poder agregar mais, porque quando você fizer isso, você vai estar cumprindo um chamado de Deus, que é proclamar, é fazer o bem. Virtude de Cristo é fazer o bem, é ser do bem. Não importa o que queiram fazer contra você, você vai fazer o bem. Bispo, qual apoio? Porque você falou tanto tempo aí, me dá uma palavra de apoio.
sobre essas questões todas. Tá bom? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz assim, porque tem gente que pensa que é o apóstolo. Sabe, às vezes acontece, pedir o apóstolo. Não, irmão, se você puder ajudar, ajude você. O apóstolo já tem compromisso, estão em mais de 123 países. Isso aqui é uma cidade de refúgio, é um peso, irmãos, ministerial. São muitas famílias que dependem, inclusive, até para sobreviver, cestas básicas, e muito trabalho que o apóstolo não gosta nem de falar. Nós não usamos isso para mercadejar, como tem uns exploradores da fé por aí. Mas, faça você, porque ele diz aqui em 2 Coríntios 2,15, porque nós somos para com Deus, olha bem, hein? Preste bem atenção nesse versículo, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Eu cito muito esse versículo nos meus sermões, mas hoje eu quis trazer, porque nós estamos nesse ponto que é entendermos que nós podemos viver com as nossas emoções totalmente equalizadas, mas que isso tudo está apoiado na palavra, mas que depende de alguns pontos de posicionamentos nossos que serão fundamentais e farão a diferença. Porque senão não adianta, você vai ficar até nos corredores da igreja, aí para lá e para cá, no fazer, eu quero fazer a obra. Tem gente que às vezes vem, porque agora há pouco eu disse, ofereça, seja voluntário, mas não esqueça da tua casa, não esqueça da tua família, não esqueça de cuidar da tua mãe, dos teus filhos, igual eu vejo pessoas às vezes aí que, Deus não manda você fazer isso. Tem uma palavra inclusive que diz, olha, o que não tem cuidado dos seus, é pior que os descrentes. Então, tem que ter o quê? A coerência bíblica, coerência é fazer com coerência, porque não é uma coisa de aparência, não é aparência, é coerência bíblica, é verdade, é fazer mesmo, primeiro, porque o segredo desse versículo não é ser o bom perfume de Cristo. Muitas vezes, eu fiquei muito nesse versículo só pensando no ser o bom perfume de Cristo. E isso às vezes a pessoa pode fingir. Você vê que tem por aí um bocado de perfumes hoje, tem as fragrâncias, né? Descobriram isso? É aquele que é baratinho, mas ele não dura 5 minutos, não é verdade? E o perfume, quando é bom mesmo, você coloca uma gotinha só, às vezes você nem coloca aqui, você faz assim, é banho de cheiro que chamam, né? Você dá uma esborrifada aqui e deixa. E ele vai aumentando, a verdade, quando o perfume é bom, a fragrância dele, quanto mais vai passando o tempo, mais ela vai se acomodando na sua pele. Mas quando é uma coisa falsificada, ele não dura mais de 15 minutos. E aí você começa a pensar, né, tantas pessoas, né, que já passaram por nós, passaram pela nossa vida, pessoas que servem de escândalo, servem de escárnio, e nós temos que ter cuidado. Isso aí é um zelo diário, porque o que o mundo tenta fazer, o inimigo, a nossa carne, é fazer a gente cair na mesma esparrela, irmãos. E aí o segredo desse versículo, o Miguel Ângelo Júnior que falava muito para isso, Daniel, você tem mania de pregar a vírgula. Não sou eu, é a graça de Deus comigo. Tomara que ele entenda isso e volte logo para cá, porque eu sinto uma saudade dele tremenda, né? Mas tem que entender isso aí, não vai ficar no deserto da lei. Então nós somos para com Deus, é isso que eu quero dizer para você. Tudo começa com Deus e termina conosco, porque ele diz, nós somos para com Deus. Então, se você não for verdadeiro com Deus, se o teu foco não estiver em glorificar a Deus de verdade, em honrar a Deus, você não vai ser o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, esse eixo com Deus, com a palavra, essa verdade com a palavra, porque se você apoiar as suas expectativas nas pessoas, uns nos outros, até em mim mesmo, irmão, desculpe, eu não estou aqui, não sou leigo quanto a isso, não. Vamos ser mais
primeiro Deus, eu no meio. E aí? E aí nós vamos ser o bom perfume de Cristo. Tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Faltava essa fundamentação ainda. Por isso que eu falei para vocês, a gente vai ficar parado aqui, dentro dessas páginas 25 e 31, que é onde nós estamos. Não é andar em círculos da lei, mas é andar em círculos na graça de Deus aqui, ó, na revelação, amadurecendo, debulhando a palavra. Aí vem o crescimento. E aí mais um texto para apoiar tudo isso que nós estamos tratando aqui desde o início. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, traz mais uma vez para esse eixo. Porque senão, a gente quer resolver tudo na ponta da faca, quer tudo, eu sou, mas não pisa no meu calo, não, mas eu rodo a baiana, não, mas olha, eu também sou carne, irmão. Problema teu, desculpe. Entenda uma coisa, pode vir quem quiser contra você na carne, se você estiver no espírito, você se dá bem. Você se dá bem. O outro, desculpe, é previsível, é andar, é viver o deserto, é colher o que semeou, e pronto, você nem quer, mas você fica até triste, sabe, que a pessoa vai colher errado, semeou errado, e você continuou no espírito. Sempre, vou dizer de novo, se a carne nunca acerta, o espírito nunca erra. Porque deu problema porque em algum momento você também entrou na carne, senão não dava. Senão não dava. Então busque esse eixo que está aqui em 2 Timóteo 2,15. Ele diz, procura, quando ele fala procura, esforça-te, né? Poxa, procura. Tem várias opções, procura uma que seja correta. Ele falou, procura apresentar-te ao bispo Daniel. Me engano com muitas pessoas, as pessoas que, o apóstolo falava, um culto agora recente, ou numa das lives, uma pessoa que estava aqui, ficou entre nós e gritava, tinha talvez o maior gogó aqui da igreja, nas orações, não sei o quê, aí tive uma visão, vou ser bênção em Portugal, o apóstolo acreditou, mandou para Portugal, foi um vexame, uma tragédia, uma frustração na vida do nosso apóstolo, deixou um rastro de coisas, de estragos que o diabo fez, porque usou uma pessoa desse tipo. Às vezes acontece, nós nos equivocamos também. Então, irmão, se a pessoa não se apresentar a Deus aprovado, perigo. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. Vou te falar, é complicado, porque aí é com Deus, aí não tem historinha, aí não tem ética, sabe? É muito ético, não tem falsa humildade. Aquelas pessoas que são muito éticas, aquelas pessoas que olham muito para baixo, irmão, a pessoa que fala com você não consegue olhar nos teus olhos, cuidado. Não merece confiança. Muito calada, eu sei que, claro, tem os fleumáticos, eu sei, eu respeito isso, é temperamento, é diferente. Mas tem gente que é defeito de caráter mesmo. E é uma falsa humildade, às vezes engana a gente, é um perigo. E quando aparece, você fica assustado, porque nunca apresentou-se a Deus aprovado. Porque ele disse, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Na página 33, Hebreus capítulo 6, versículos 13 e 14, diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, te abençoarei e te multiplicarei. Deus deu uma palavra a Abraão de segurança, e Deus também deu o quê? Garantias a Abraão. E eu não posso seguir em frente aqui, sem fazer uma remissão nesse texto, com Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esta palavra, quando ele diz sai, ele está dizendo para Abraão, romper com
toda dependência e toda ligação e toda conexão e toda base estrutural humana. Por isso que ele diz, sai. Hoje Deus está dizendo para você, sai dessa televisão que você fica toda hora curioso, querendo saber qual é a cepa. O tempo todo Deus está nos dizendo isso. Rompa com o mundo, rompa com as estruturas da tua carne, rompa com a tua dependência humana. Às vezes é um filho, às vezes é um pai, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa. O que tem afastado você da comunhão com Deus? Às vezes é uma condição financeira, às vezes é um sonho desenfreado, às vezes é uma cobiça. Não podemos ter nada disso na nossa vida, irmãos. Desejar sempre, cobiçar nunca. Desejar é plausível. Cobiça não, cobiça é do mundo. Cobiça é um desejo descontrolado. E aí o versículo 2, ele explica, ele completa a promessa, ele diz, ó, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Ele dá todas as garantias, ele falou, faz a tua parte, a primeira parte, lembra Deus, o D, o S, o eu no meio? Está aí, a primeira parte, toma essas primeiras decisões, depois vem a minha bênção. Então, meu amado, primeiro vem o desafio, depois a vitória e depois o testemunho. Diga comigo, primeiro o desafio, depois você alcança a vitória e depois você conta o testemunho. É assim, vai ser assim a regra sempre. Aí aconteceu um testemunho, aí vem um outro desafio, aí você reage de novo na palavra, você tem uma outra vitória, você tem um outro testemunho. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. E nós estamos nessa terra para testemunhar a glória de Deus. Porque aí ele diz assim, olha, então eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, e aí é o testemunho. É o que eu digo, não é ter para ostentar, é ter para testemunhar. É nesse ponto, por isso que eu tenho que parar aqui, desculpem, estamos chegando no final da aula de hoje, e não conseguimos passar novamente da página 33, porque eu não posso apenas ficar aqui tentando te motivar. Eu preciso mostrar para você o poder emocional que a Bíblia tem e como ele funciona. E essas remissões que nós estamos fazendo aqui hoje são a base para a nossa escola de capacitação, para essa forma peculiar com que Deus trata em cada culto das terças-feiras aqui. É assim a forma de Deus. Porque aí vem o testemunho, porque sabe o que ele disse? Ele falou, você vai ser uma bênção. Onde você chegar, você é bênção, você vê. Eu hoje, eu estou andando de Uber ainda. Hein? Um dia desse eu saí daqui do culto e eu vi que aquela pessoa estava demorando. Se fosse antigamente, eu tinha cancelado, eu tinha às vezes mandado uma palavra áspera talvez para a pessoa nunca que chegava, a pessoa estava saindo aqui da Praça Seca, da Rua Florianópolis, nunca que chegava aqui, e era do culto da noite, eu com vontade de ir embora e tal, dorzinha no braço. Mas eu insisti ali, mandei mensagem, está abastecendo? Não, já estou chegando. Nada, o rapaz estava saindo de casa. Ele viu a minha chamada e estava saindo de casa. Aí demorou um pouquinho. Quando ele me pegou, ele me confessou isso. Se fosse antigamente, teria dado uma bronca nele ali mesmo. Está pensando que eu sou o quê? Não sei, ainda mais que ele era pequenininho, eu gostava, né? Imagina. E eu continuei. E daqui a pouco aquele rapaz começou a desabafar comigo. Foi daqui lá, fazendo um gabinete pastoral. Imagina. Domingo, não era nem domingo de manhã, era domingo à noite, querendo chegar logo à minha casa, né, dar aquela repousada, e lá chego eu em casa, ele encerrou a corrida, eu dei lá a ele os R$20, deu R$12, a corrida eu dei os R$20, aí ele não parava de falar, ainda tive que ficar um pouco ali, ainda me pediu para fazer uma oração. Então você veja, paguei o Uber, esperei 20 minutos para o cara chegar aqui, ainda fiz oração por ele. Se tu uma bênção! Não interessa qual é a situação. E aí vem o 3 para fechar, sabe? É um círculo. Diga, um círculo de bênção. Veio o desafio, eu resisti na palavra, na fé, venci. Veio o testemunho. Vem as consequências. Abençoarei os que te abençoarem. Aí é a garantia de Deus. Lembra como a gente começou essa aula de hoje?
dizendo que tudo, a nossa segurança, a nossa existência, estaria debaixo de uma garantia de Deus, ele fecha com a garantia dele, ele reforça. Ele diz, o resto é comigo, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então você vai tranquilo. Quantas vezes tem situações em casa que eu converso, às vezes aconselhando pessoas também, quando a pessoa começa a falar muitas coisas para mim e apontar muito o dedo para o outro, situações de injustiça, eu falo, irmão, qual o significado do meu nome? Eu fecho muito gabinetes com isso, para você ter uma ideia. Eu digo para as pessoas, e em casa com meus filhos, com a minha esposa, eu digo, qual é o significado do meu nome, do hebraico? Daniel, né? Do hebraico. O Senhor é o teu juiz. O Senhor é o teu juiz. Então, se você está dentro desse eixo da promessa, aí a gente volta aqui em Hebreus 6, 13 e 14, que diz, pois Deus, quando fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei, te multiplicarei, que é a conclusão do versículo 3. Ele diz, olha, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É com Deus. É com Deus. Então, o poder da palavra é infalível. Eu fecho o que está na página 35, mais uma vez com esse versículo que é tremendo para mim. Para mim é um dos maiores conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, quando ele fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, quando ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Se ele fala que existe um espírito de covardia, que é dado, se ele está dizendo que Deus não tem dado o espírito de covardia, ele quer dizer que tem um espírito de covardia que é dado. Vocês estão entendendo? Toda vez que se fala de uma coisa, está se fazendo referência e comparando a outra. Então, se Deus não nos dá espírito de covardia, tem alguém que dá. E tem alguém que recebe. Deus não nos dá espírito de fraqueza, mas tem alguém que dá. E tem gente que recebe. Daniel disse, o povo que conhece o seu Deus é forte, é ativo. Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Deus não nos tem dado o espírito de ódio. Não. Deus não nos tem dado o espírito de ódio. Eu estou lendo os antônimos, né? E também Deus não nos tem dado um espírito de incoerência. A incoerência não é de Deus. A coerência sim, a moderação sim. Então Deus nos tem dado o quê? Espírito de poder, não é espírito de deilha, porque quando ele fala o espírito de covardia, ele está exatamente dizendo que esta covardia se desmembra em ódio, se desmembra em desamor, em fraqueza, em incoerência, tudo que você vê o mundo por aí, irmão. Deus nos tem dado o espírito de poder, de amor e de moderação. Poder no poder de Deus, diga poder no poder de Deus, poder no poder dele, diga Efésios 3:20, pode dizer comigo, Efésios 3:20, diga upereco opero soi, infinitamente mais, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Espírito de amor, não é o amor do mundo, não é o amor de macaco, diga, é o amor dele. É o amor que o apóstolo João disse, ele nos amou primeiro. É o amor daquele que Paulo fala aos Coríntios, quando ele diz, o amor que tudo pode, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor que jamais acaba. O amor que não busca os seus interesses. E também de moderação. Moderação, coerência, apoio na palavra. Você está na Bíblia? Mais forte. Você está na Bíblia? E pratico. Você está na Bíblia, eu creio
e pratico. E aí você vai ver se você pode ou não pode. Quem quer o que Deus quer, pode o que Deus pode. Então vamos crescer, vamos avançar. Vamos viver o projeto de Deus para nós nesta terra, com o poder emocional que só a Bíblia tem. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma terça-feira. Obrigado porque Tu falastes profundamente aos nossos corações. Vamos procurar, Deus, procurar cada vez mais. Procurar esta forma de nos apresentarmos a Ti. Aprovado. Aprovado. Para, Senhor, sermos vistos por Ti, reconhecidos por Ti, como verdadeiramente o bom perfume de Cristo nesta terra. Obrigado, Jesus. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, Paizinho querido, não só hoje, mas para sempre. E aqueles que recebem o poder emocional que só a Bíblia tem em suas vidas, digam amém, amém e amém. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto. Glórias a Deus. Subirei sem parar, vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. As altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. A chuva e o vento me farão resistir, pois o Senhor é por mim. Permaneça firme no Senhor, amém? Graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.